Glória a Jesus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos dar início a mais um culto de missão. Vamos celebrar a Deus. Vamos dar graça a Ele, já que Ele derramou sobre nós a sua graça, né? Vamos render glória a Ele, toda a nossa gratidão do coração. Nós ainda, eu posso dizer que estamos em festa, né? Desde ontem pela manhã, a festa de mocidade, teve um momento de adoração, de devoção a Deus. Foi um momento muito maravilhoso, muito proveitoso para aqueles que estavam aqui se alimentando da palavra. Também à noite, uma festa, uma palavra, os louvores abençoados. Hoje pela manhã, como se fosse uma continuidade, também teve um momento de louvor e adoração. Aqui esse conjunto de senhoras aqui estava quase que cheio de crianças, adolescentes, todos aqui. Foi uma bênção para a glória do Senhor. E hoje à noite também, a igreja já está ficando cheia. Geralmente, decorrido do culto, aí os irmãos começam a chegar, e olhando daqui de cima já dá para ver os irmãos todos aqui. Fiz questão de deixar o tema ainda da festa de varões na parede, onde você pode notar aqui, ó, que queres que eu te faça? Essa foi uma pergunta que Jesus fez ao cego de Jericó. E quando Jesus fez essa pergunta ao cego, o cego já tinha a resposta, já tinha o que queria. Jesus fez a pergunta e o cego já tinha o que queria. Aí nessa noite eu deixo a reflexão para a igreja. Quando Jesus fizer essa pergunta para nós, o que de fato você quer? O que é que você quer? Porque hoje nós vivemos em um mundo onde ninguém sabe mais o que é que quer, né? Ninguém sabe mais o que quer ser, ninguém tem mais objetivo, ninguém quer mais ser pregador do evangelho, ninguém quer mais ser um levita, um adorador de verdade. Então tem que ficar em sua mente, o que é que você quer? Que objetivo? O cristão deve ter um objetivo. Claro que o nosso maior alvo é o céu, mas só receber a salvação, será se já é proveitoso, mas será se na terra ainda não há uma missão para nós, alguma coisa a fazer? Se nessa noite Jesus chegar diante de você e perguntar: o que queres que eu te faça? Qual resposta você vai dar a ele? Então que essa reflexão fique na sua mente, e que de fato nós se dedicamos, possamos se empenhar cada vez mais na obra do Senhor, amém? Quem deseja oração? Maravilhoso Deus, Pai Celestial, Deus, nós adentramos, ó Pai, na Tua casa, Senhor Jesus Cristo, com um só objetivo, ó Pai: agradecer pelo dia inteiro que o Senhor tem nos dado, e também, ó Pai, sair daqui alimentado da Tua palavra, Deus. Pai Santo e Deus querido, hoje nós colocamos em nosso coração, ó Pai, um objetivo, uma petição, ó Pai, a qual nós almejamos a Ti, ó Pai, mas a nossa oração é que seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Pai, abençoa cada um que já chegou a esse santuário, Pai, e aqueles, ó Deus, que estão vindo a caminho, ó Pai, que o Senhor possa abençoar e livrar de todo mal, porque Jesus Cristo, nós vamos entoar louvores em um só coro, ó Pai, em uma só alma, Jesus Cristo, em uma só alegria, ó Pai, que é, Pai, reconhecendo o Teu senhorio, a Tua soberania sobre nossas vidas. Pai Santo e Deus querido, abençoa cada um, ó Pai, aqueles, ó Pai, que ainda estão impossibilitados de vir à Tua casa, Pai, abençoa, Pai, traz refrigério, traz ânimo, Pai, traz, ó Deus Santo e Deus querido, um gozo, uma alegria, Pai, extraordinária, Pai, o desejo de estar em Tua casa. Deus Santo e Deus querido, nos abençoa, Pai, e fala conosco nesta noite, em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Procure aí na sua harpa o número 104, glória a Jesus, 104, em nome de Jesus. Logo após eu louvar esse primeiro hino, o nosso diácono Dito, também um dos presidentes de missão, estará louvando a Deus
com o segundo hino em o nome santo de Jesus. E o terceiro hino que estará louvando, a irmã Sara Kevin estará louvando a Deus com o terceiro hino de nossa harpa cristã. 104, vamos louvar em um só coro e uma só voz. E Jesus a procurar a ovelha que a vagar, desgarrou-se do aprisco do Senhor, pelos montes a sofrer, faça sol ou a chover, Cristo busca sua ovelha com amor, com amor. O pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar, possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que procura para salvar. Com seus pés o bom pastor, já feridos que horror, de descer nos tenebrosos pedregais, e cansado de andar, mas ainda clamar: ó ovelhas minhas, onde vós estáis? A igreja, com amor, o pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar, possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que procura para salvar. Se escuta o gemer da ovelha, que prazer, enche logo o coração do bom pastor, e correndo sem parar até a ovelha abraçar e trazê-la ao seu ombro com amor. A igreja novamente. Com amor, o pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar, possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que procura para salvar. Já em casa o pastor, ó, jubila condução, pela ovelha desgarrada que achou. E assim também Jesus com os anjos lá na luz se alegra pelas almas que salvou. A igreja, com amor, o pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar, possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que procura para salvar. Mais uma vez, com amor, o pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar, possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que procura para salvar. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Rei Jesus. Irmão Dito, e logo após o diácono Dito, irmã Sara Kevin. Glória a Deus. Cumprimento a Santa Igreja na paz do Senhor. Vamos louvar o 127. O Senhor da ceifa está chamando, quem quer ir por mim a procurar?
almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra tendo teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra tendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra tendo teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa ali anunciando que Jesus nos leva para os céus. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, atendo o teu mandar. Breve os trabalhos serão fim, bênçãos vão os servos desfrutar. E o povo vindo, esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra tendo teu mandar. Glória a Deus, louvado seja o grande nome do Senhor Jesus. Quando eu estava escutando os comentários do meu irmão Osmar, o que queres que te faça, né, que é o tema. Hoje, quando eu estava próximo a vir para o culto, chegou uma pessoa na minha casa, que vive no mundo, nas drogas, e eu estava ouvindo um hino, e ele ouviu lá da estrada e encostou, drogado. E eu disse, pode entrar, meu irmão, a porta está aberta. Eu passei e estava ouvindo esse hino. Bota esse hino aqui para mim, me pediu para botar um hino para ele. Até aquele que fala, ainda tem vida aí, né?
Eu disse, pois meu irmão, ainda tem vida aí para você. Abandona essa vida, cara. Vem para a igreja, vamos comigo para o culto hoje. Aceita Jesus como teu Salvador, que ainda tem vida, cara. Tu não morreu ainda não. Tu lembra do que estava pregado junto ao Jesus, aquele ladrão que estava pregado junto a Jesus Cristo naquela cruz? Ele só tinha 6 minutos para morrer, ele se arrependeu dos pecados dele e ganhou a salvação. E tu tem essa oportunidade também de ganhar a sua salvação. Ele começou a chorar e disse, eu não tenho nem aonde tomar um banho. Eu disse, se você quiser na minha casa, você toma um banho e vai para a igreja. Mas eu vou pensar nisso aí que você está falando, é a pura verdade. Então, quer dizer que as pessoas hoje, tem muitos que não sabem o que é da vida, né? Ele ouviu o hino tocar, tocou o coração dele, mas ele não sabe escolher o que é da vida. E aqui eu agradeço a santa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu saio da igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Nessa noite estou muito feliz de estar aqui para louvar, adorar e bendizer ao nome santo do Senhor com essa igreja maravilhosa e agradecendo desde já ao nosso irmão que nos fez o convite para estarmos aqui louvando ao Senhor. Louvaremos a esse Deus com muita alegria. Glória a Deus, que você possa me ajudar a louvar este louvor bastante conhecido. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. Teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pelo amanhã. Então cante assim, vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus, vou seguir os passos de Jesus. Aleluia. Comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao teu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desiste porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao teu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desiste porque vou seguir os passos de Jesus.
descansa nos braços de Jesus, igreja. Não abandona a tua cruz, aleluia, mas leva até o fim, porque é o Senhor quem está conosco, aleluia. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Nos braços de Jesus eu vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Oh, glória a Deus. Descansa nos braços de Jesus, igreja. Glória a Deus. Nós louvaremos mais uma canção. Glória a Deus. O Senhor está aqui neste lugar. Chegou o Plano Safra. Glória a Deus. Aleluias. O nosso Deus é grande. E eu não entendo o que você passa, os seus problemas dentro de casa, a sua luta diária, a sua luta constante. Mas o Senhor que nos conhece, Ele está aqui neste lugar. Então hoje você tem total liberdade para chamar pelo nome dEle e Ele te atenderá. Glória a Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, Santo Deus, oh, aleluia, Jesus. Chame pelo nome dEle, porque Ele é poderoso, aleluia. Ele é grande e Ele está aqui neste lugar, aleluia. Espírito Santo de Deus. Se o brilho dos olhos se foi, se o sol do horizonte apagou, se todos os amigos partiram, somente a tristeza ficou. Se tudo que faz não dá certo, se está difícil prosperar, a vida parece um deserto imenso para atravessar. Chame o homem que um dia fez brilhar os olhos de Bartimeu, que encheu a casa de alegria, de um homem chamado Zaqueu, e chamou os discípulos de amigo, ajudou Abraão a prosperar e enviou um anjo no deserto para socorrer Ismael e Agar. Esse homem é Jesus de Nazaré, e sobre a sua fé é que Ele pode trabalhar. Então chame por Ele, mesmo que esteja morto, faz ressuscitar. Se é pouco, o alimento faz multiplicar. Se o barco está no mar perto de afundar, é só a Ele chamar. Então chame por Ele, coração entristecido volta a sorrir. Toda dor e toda angústia vão ter que sair. Na verdade, para tudo normal prosseguir, é só Ele chamar e glorificar, para Ele trabalhar. Oh, aleluia. Chame pelo nome dEle nessa noite, igreja. Ele está aqui para ouvir o teu clamor, para receber a tua adoração. O nosso Deus é o Deus do impossível. Aleluia, é o Deus que tudo pode. É só chamar pelo nome dEle. Chame o homem que um dia fez brilhar os olhos de Bartimeu, que encheu a casa de alegria, de um homem chamado Zaqueu, e chamou os discípulos de amigo, ajudou Abraão a prosperar e enviou um anjo no deserto para socorrer Ismael e Agar. Esse homem é Jesus de Nazaré, e sobre a sua fé
é que Ele pode trabalhar. Louve a Ele nessa noite. Então chame por Ele, mesmo que esteja morto, faz ressuscitar. Se é pouco alimento, faz multiplicar. Se o barco está no mar perto de afundar, é só a Ele chamar. Então chame por Ele, coração entristecido volta a sorrir. Toda dor e toda angústia vão ter que sair. Na verdade, para tudo normal prosseguir, é só a Ele chamar. Oh, aleluia. Aleluia. Faz multiplicar. Se o barco está no mar perto de afundar, é só a Ele chamar. Então chame por Ele, coração entristecido volta a sorrir. Toda dor e toda angústia vão ter que sair. Na verdade, para tudo normal prosseguir, é só a Ele chamar e glorificar, e glorificar, para Ele trabalhar, e glorificar, e glorificar, para Ele trabalhar. Oh, glória a Deus, amém. Glorifique o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus, amém. Senhor Deus, Pai Celestial, Deus Santo e Deus querido, Pai, já estamos, ó Pai, com o coração ansioso, ó Pai, para ouvir a Tua voz, ó Pai. Já fomos tocados pelo louvor, ó Pai, pelo agir do Teu Espírito Santo. Agora, Pai, queremos, Pai, ouvir a Tua voz através do Teu servo, Deus. Pai, usa ele como canal, ó Pai, como sempre o Senhor tem usado, ó Deus Santo e Deus querido. Usa, ó Pai, honra a dedicação do Teu servo, ó Pai. Então, Senhor Jesus Cristo, nós estamos, ó Pai, te pedindo, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, ó Pai, usar o Teu Filho Jesus Cristo. E nós, ó Pai, com o coração Jesus Cristo, desejoso a ouvir a Tua voz, ó Pai, que tudo aquilo que venha impedir, ó Pai, possa ser expulso, ó Deus Santo e Deus querido, para que a nossa atenção, ó Pai, esteja voltada para o céu. Fala conosco em o nome de Jesus, amém, graças a Deus. Glória a Deus, santos irmãos com a paz do Senhor. Queridos, abra sua Bíblia, livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 3. Enquanto os meus irmãos procuram, eu quero louvar a Deus primeiramente pela riquíssima oportunidade de mais uma vez estar nessa casa, dessa vez pela primeira vez para pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Fico feliz que Deus possa abençoar todos os meus irmãos em Cristo Jesus, as minhas irmãs em Cristo Jesus também, que Deus possa recompensar cada um, cada alma, cada vida que veio para esse culto de missão, para exaltar a Deus, glorificar a Deus e louvar a Deus em espírito e em verdade. Quero agradecer também ao irmão Omar pelo convite, pela confiança, a esse servo de Deus, homem de Deus, pregador da palavra também. Que Deus possa abençoar o servo de Deus poderosamente. Louvo a Deus também pela vida do pastor de vocês, pastor Alonso. Prazer rever o homem de Deus. É um privilégio compartilhar, dividir essa tribuna, esse altar, esse púlpito com esse servo de Deus. Como jovem, é uma honra ministrar pessoalmente aqui nesse local junto com o seu servo. É um desafio grande, como eu disse ao irmão Omar, estava falando com ele que é um desafio grande, tanto pregar na frente dele, na frente do seu pai também, na frente dos meus irmãos em Cristo Jesus. Queridos, está comigo a irmã Camila, minha namorada, servo de Deus está ali atrás, futura noiva, futura esposa. Viemos glorificar a Deus também. Irmão Vitor, ali da cidade de Redenção, Tempo Central, veio também
cultuar a Deus. Que Deus os abençoe poderosamente. Quem encontrou Gênesis capítulo 3, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga também glória, aleluia. Vamos ler a partir do versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não viesse morrer. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Glória a Deus, pode se assentar, glorificando a Deus. Queridos, por alguns minutos, peço a atenção dos meus irmãos em Cristo Jesus para crescermos na graça e no conhecimento através das Escrituras Sagradas. Queridos, nós estamos debaixo de um texto conhecido, Gênesis capítulo 3, é um texto conhecido e famoso por todos nós que estamos em Cristo Jesus, até também pelos ímpios, pois trata da queda da humanidade, e também no versículo 15, a redenção em Cristo Jesus, trazendo uma promessa cristocêntrica. Esse livro, esse texto, capítulo número 3, traz várias lições espirituais para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Lições de conhecimento e lições da graça de Deus, para que possamos vigiar a vigilância, para que também possamos ficar em pé diante de Deus. Esse texto fala sobre isso, trazendo a redenção em Cristo Jesus, trazendo uma promessa a respeito de Cristo para uma igreja que sairá vitoriosa para estarmos juntos no céu, glorificando a Deus, exaltando a Deus. Esta noite eu quero pregar sobre criação, queda, e vou terminar na redenção em Cristo Jesus. Queridos, o livro de Gênesis é um livro que relata sobre o começo de todas as coisas. É um livro conhecido no hebraico Bereshit, a qual se trata do princípio de todas as coisas, a qual Deus começou a fazer suas obras, sua criação. Deus foi fazendo e criando os céus e a terra. Perceba que no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus foi criando, fazendo a sua perfeição, sua criação, a qual esse livro mostra as origens da criação de Deus. Esse livro apresenta uma narrativa majestosa de tudo que o Criador começou a criar. Deus, nesse livro, todos os irmãos sabem, os irmãos principalmente que amam a escola bíblica e o culto de doutrina, sabem que Deus é o Criador de todas as coisas. Desde o começo, no livro de Gênesis, a poderosa luz da revelação focaliza que Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o princípio, Ele é a causa,
e a fonte de tudo que existe. Nós estamos aqui por causa dele. Nele, nesse texto, o livro em si, também é descrita a origem do pecado, com a queda da humanidade e o plano de Deus para salvar todos os homens do pecado, da ira de Deus. Deus criou o universo a partir do nada. Como eu falei nesse exato momento, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus criou os céus e a terra. Tudo foram criados por Ele, no céu e na terra, as visíveis, e a Bíblia diz também as invisíveis. Deus está intimamente envolvido na criação. Com seu sopro, deu a sua própria imagem, o homem, a qual está em sua mão a vida de toda a criatura, o fôlego de toda a humanidade, e Deus mesmo dá a vida, o fôlego e as demais coisas, porque nele vivemos, nos movemos, existimos. Paulo diz que nós somos descendência dele, não descendência do homem, mas descendência do próprio Deus. Ele disse: chamarei um povo ao qual não me conhece, chamarei a um povo para ser o Deus deles. E ele nos chamou, nos resgatou do pecado, para que pudéssemos estar diante dele, glorificando ao Pai. Salmos 33 também nos diz, mediante a palavra do Senhor, que tudo foi feito, os céus, os corpos celestes, pelo corpo, pelo sopro de sua boca, pois ele falou, tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Nós cremos e acreditamos naquilo que tudo que Deus fala, ele cumpre. Ele disse que possa existir o céu, e o céu apareceu. Ele disse que possa existir a terra, e a terra apareceu. Ele disse: vamos criar os homens, as mulheres. E vieram os homens, vieram as mulheres. Neste culto, nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus Cristo, para glorificar, para exaltar a Deus. Não sei o seu propósito, não sei o seu motivo de você ter chegado hoje aqui, mas uma coisa eu sei: o Espírito Santo te trouxe aqui nesta noite para te dar força, a vontade de adorar ao Pai, em espírito e em verdade. A Bíblia nos ensina que Deus criou Adão, criou Eva, de modo especial e pessoal. A Bíblia diz que então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e o texto diz que soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou-se um homem diferente. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. E Deus fez um homem à semelhança dele. Quando Deus diz: fazemos o homem à vossa imagem, a nossa imagem, Deus está conversando com seu Filho Jesus, o Espírito Santo também, a Trindade ali no meio da criação, tudo criado perfeitamente, para que nós pudéssemos ter o privilégio de ser filho de Deus. Ele nos formou diferente dos anjos e dos animais, e como seres humanos podemos ter um relacionamento com Deus, para adorar a Ele, exaltar a Ele. Ele nos deu personalidade, nos deu a escolha de decidir se nós podemos glorificar a Deus ou servir ao mundo. Ele nos deu o privilégio de escolher a Cristo. É por isso que nós estamos aqui exaltando a Deus, porque Ele mesmo nos deu a essa oportunidade. Nós estamos aqui porque Ele nos formou. Nós estamos aqui porque Ele nos chamou. Dá para imaginar quando foi a primeira pessoa que pregou para você para aceitar Jesus Cristo como único Salvador, e você aceitou Jesus Cristo como único Salvador. E hoje você está aqui nesse culto de domingo para exaltar a Deus, para glorificar a Deus, porque era plano da salvação
era o plano da redenção em Cristo Jesus, te convidar para exaltar ao próprio Deus. Deus fez Adão, da costela de Adão veio Eva, e Deus deu Eva a Adão. O privilégio do homem teve naquele exato momento ter uma mulher, uma companheira, para juntos no jardim glorificar e exaltar a Deus. Uma mulher virtuosa, uma mulher de oração, uma mulher a qual Deus chamou para ser companheira desse homem. E Deus aparentemente comunicou algo sobre o que tinha acontecido, porque Adão diz, no capítulo anterior, diz: sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. A Bíblia nos ensina que no jardim o homem era livre para adorar a Deus e exaltá-lo, glorificar a Deus. Em um culto, dia de domingo, ele era livre para exaltar a Deus, fazer o que ele pudesse desejar fazer. No culto, no jardim, a oração era livre. Muitos hoje de nós devemos entrar no nosso quarto, em nome do Senhor Jesus Cristo, para convidar a Deus, para que possa descer no quarto da oração, para escutar o nosso louvor, nosso clamor, a nossa adoração. Adão não. O próprio Deus descia no jardim para conversar com Adão, para conversar com Eva. A intimidade era incrível, que Adão não precisava nem chamar o próprio Deus para descer no jardim, mas Deus dizia: vou descer no jardim para te visitar, para tocar em ti, para que você possa sentir a presença. Imagine o privilégio que Adão tinha em suas mãos. Deus disse: você é livre para fazer o que você desejar fazer, mas Deus disse: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente você vai morrer. Deus deu a oportunidade ao homem escolher o que ele desejava escolher. No jardim, na terra, o homem poderia glorificar a Deus, exaltar a Deus a qualquer hora, manhã, tarde, noite. Como nós, hoje em dia, temos as nossas tarefas, as nossas atividades. Em um dia de 24 horas esquecemos de orar. Lembra de Jesus? Era ocupado 24 horas, mas mesmo assim não deixava de orar, porque a sua prioridade era a oração. A prioridade de Adão era glorificar a Deus. Porém, todos nós sabemos que Adão e Eva pecaram diante de Deus por causa da desobediência. A chave da bênção estava na mão desse homem. A chave da vitória estava nas mãos desse homem. É nós que escolhemos se queremos andar no caminho do bem, no caminho do mal. Ele nos chamou e nós decidimos se nós vamos querer estar com Ele. Porém, por causa do pecado, esse homem, essa mulher, distanciaram de Deus. A criação nos revela que Deus quis ter intimidade com o homem. Porém, Deus nunca abandonou o homem. Mas nós, seres humanos, por causa dos nossos pecados e desobediência a Deus, abandonamos a Deus por causa das nossas atitudes, por causa da nossa personalidade, muitas das vezes, até por causa do caráter. Deus nos ensinou, ainda nos ensina nas Escrituras Sagradas, que Deus sempre está de braços abertos para convidar o homem para relacionar com Ele. O capítulo 3 traz a queda, o pecado na humanidade, mas é no versículo 15 que Deus traz a redenção em Cristo Jesus, quando Ele diz que a serpente vai esmagar o calcanhar de Cristo, mas o próprio Jesus esmagará a cabeça da serpente.
Em outras palavras, na Bíblia até Paulo diz: esmagará a cabeça de Satanás. A profecia da redenção está aqui no versículo 15, a qual é a primeira profecia messiânica a respeito de Jesus Cristo, que teologicamente é chamado de proto-evangelho. A primeira profecia centralizada em Cristo Jesus para trazer a redenção para a humanidade que caiu no pecado, na lama. Distanciaram de Deus, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Perceba que existe a criação, existe a queda também. Versículo 1: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Nesse texto, Satanás é conhecido como a serpente. Apocalipse capítulo 12, ele é conhecido como dragão. E ele não é apenas como uma serpente, mas a própria Bíblia nos ensina que ele é como um leão que ruge e devora. Paulo diz que ele é o Deus desse século, para enganar as pessoas, para confundir os pensamentos e os corações dos seres humanos. Porque ele foi expulso do paraíso, foi expulso do céu. E a única coisa que ele deseja é distanciar o homem do seu Criador. A Bíblia diz, perceba comigo, você que está com a Bíblia aberta, que a serpente vai ter uma conversa com Eva. E irá uma pergunta, versículo 1: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, e nem que posso tocar. Primeiramente, Deus não disse que não poderia tocar. Deus falou: você é livremente livre para fazer o que você deseja fazer. Mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do bem, a árvore do mal, você não pode tocar. A Bíblia diz que Deus não mencionou isso. Ela acrescentou essa expressão: nem tocareis na árvore. Perceba que em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, Jesus é levado ao deserto. E a própria Bíblia diz que Satanás, quando chega para Jesus, pede algo, transforma essas pedras em pães. Jesus, como conhecedor da palavra de Deus, diz: nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ou procede de Deus. O que é que Eva era para ter feito? Ter feito aquilo que Jesus fez: distanciar de Satanás, não conversar e nem dialogar com a serpente. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos, pois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Entenda uma coisa, que Deus sempre deu a chave da senha para nós derrotar o nosso inimigo. Só cai quem rejeita os sinais que Deus dá. Deus deu sinal a Adão. Adão, como um homem, a qual Deus deu autoridade ao homem, deu o governo ao homem, deu autoridade para ensinar o homem a sua casa, sua esposa, a sua família. Ele era para ter instruído a sua esposa, a sua mulher, da palavra de Deus, para que a serpente não pudesse destruir uma família, uma casa, um lar, duas vidas. A Bíblia nos ensina isso: sujeitai-vos, pois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quem rejeita a voz de Deus, e quem peca, sempre está cavando a própria cova. Deus está nos alertando sobre o cuidado que Ele mesmo está nos tratando. A serpente diz no versículo 3
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus a Eva dizendo: não comereis dele, nem posso tocar, senão eu vou morrer. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Distorcendo a palavra de Deus, a qual Deus disse que se tocar vai morrer. Se ela toca, ela vai conhecer o mal e o bem. As obras do Espírito, as obras da carne, que traz tristeza. Mas ela poderá conhecer o bem através da palavra de Deus, o arrependimento. Pois é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quanto de nós caímos, quanto de nós pecamos. E a palavra de Deus para o seu coração nesta noite é: ainda que o justo caia 7 vezes, Deus 7 vezes também levantará esse homem, porque sua graça é poderosa. A gente vai lendo versículo por versículo. A Bíblia diz que então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Segundo os estudos aqui no versículo 6, o pecado já começa a entrar na humanidade. Esse versículo aqui 6 está registrada a trágica história da queda da humanidade em 4 estágios. Primeiro, o ser humano é tentado a pecar por meio do que vê. Segundo, é alimentar o desejo de seguir em direção errada. Terceiro, foi ir além da simples vontade. Quarto, foi envolver outra pessoa no pecado. Eva comeu, deu a Adão. Adão come. O pecado é gerado na humanidade. Gênesis capítulo 3, versículo 6 é um paralelo de João, 1 João 2,16, quando a Bíblia diz que tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ou seja, ela disse: boa para comer, concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. Nem tudo que é agradável a Deus. Ela diz: desejável para dar entendimento, soberba da vida. Porque nem tudo que traz entendimento dará um degrau maior ao homem. Aquilo que Satanás está dizendo que é bom, para Deus é mal. Aquilo que me faz chegar perto do vosso inimigo, distancia-se de Deus. É por isso que devemos ter cuidado. Se lembra de Acã? Olhou para cá, para Babilônia, que desejou e pecou. Por causa disso teve consequências: morte, apedrejado. Tem gente pecando por alimentar o desejo carnal, indo na direção errada, aonde o próprio pecado está esperando, alimentando o desejo da prostituição, alimentando o desejo da ganância, alimentando o desejo da idolatria. Quando a soberba se manifesta no coração do homem, é porque a serpente já deu o bote para derrubá-lo. Quando o homem começa a desejar a árvore do mal, é porque a própria serpente, Satanás, já deu o bote para que ele possa vir cair. Quando o homem deixa de vir aos cultos, nos dias de culto, é porque a serpente já destruiu essa pessoa. Porém, para o nosso coração nesta noite, não há pecado grande que a graça de Deus não possa perdoar. Isso traz uma lição para o nosso coração, porque eles eram para ter instruídos na palavra de Deus. E no versículo 7, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. O pecado escolhe quem deseja pecar diante de Deus, mas a graça alcança o pecador. Gênesis capítulo 8, versículo 21, a Bíblia diz que o homem
é mau. Romanos 6, versículo 23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por um homem veio o pecado, Adão, mas por um homem também veio a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Será que você pode glorificar a Deus por causa dele? Nos trouxe para esse culto para entender que mesmo somos pecadores, ele nos amou. Muitos de nós dizemos nós amamos a Deus porque ele é. Mas a própria Bíblia diz que amamos a Deus não apenas porque ele é, mas também porque ele faz coisas incríveis. A graça e o perdão veio por Jesus, o Senhor celestial. Adão pecou, Eva pecou, ambos pecaram diante de Deus. Eva era para ter guardado a palavra de Deus, Adão era para ter guardado a palavra de Deus. Muitos estão no pecado, prostituição, idolatria, na ganância, na lascívia, porque não guardaram a palavra de Deus. Sabe aquele povo, aqueles irmãos que vinham para o culto de louvor e adoração com você e hoje está no mundo? É porque não guardaram a palavra de Deus. Nós estamos aqui porque guardamos a palavra de Deus, porém a Bíblia diz e nos ensina isso: para aquele que está em pé, ter cuidado para também não cair. Mas nós temos um Deus que nos dá força, resistência, fortaleza para adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu preciso dizer para os meus irmãos em Cristo Jesus: o pecado distancia o homem a Deus, mas a oração, o louvor, a adoração em espírito e em verdade nos aproxima diante de Deus. Você faz a escolha hoje no nome do Senhor Jesus Cristo: escolher pecar, escolher errar, escolher se distanciar de Deus por causa do pecado e da falha. Ou você escolhe hoje levantar as vossas mãos e glorificar aquele a qual nos deu vida eterna, vida com abundância. Desejamos hoje não ser apenas como Adão e Eva que fracassaram, mas estar no jardim de Deus e levantar nossas mãos e glorificar ao nosso Deus, porque esperamos a volta do nosso Mestre Jesus de Nazaré. Porque a Bíblia nos garante que a perseverança em Cristo Jesus nos levará ao cumprimento das promessas de Deus. E a maior promessa de Deus que Ele deixou para nós é que se Ele foi, Ele também retornará. O maior sucesso não é ter bens materiais. O maior sucesso não é ser famoso aqui na terra. O maior sucesso em Cristo Jesus é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Adão e Eva não entenderam isso, mas eu estou pregando para um povo na Assembleia de Deus Bela Vista, aqui na cidade do Acarabe, que entende que o maior sucesso na vida não é ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, mas o maior sucesso na vida é ter o nome escrito no livro da vida. Aleluia! Eles pecaram diante de Deus. O que é que Adão e Eva era para ter feito? Ter chegado a Deus e confessado o seu pecado, mas não. Se distanciaram de Deus. Versículo 8 fala muito ao meu coração e com certeza falará ao seu coração. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Peraí, irmão Mateus, quem foi que errou? Adão. Quem foi a outra pessoa que errou? Eva. E por que Deus vem ao encontro deles? Porque Deus dá uma lição para eles: que quem ama, corre atrás. Quem era para correr atrás era Adão e Eva, mas o próprio Deus com a sua graça e misericórdia vai atrás dessas duas almas que pecaram diante de Deus, para mostrar para eles: eu ainda estou aqui para te dar misericórdia.
Quantos aqui de nós não caímos? Quantos aqui de nós não erramos no passado? Quantos aqui de nós não fracassamos e Deus estendeu a mão? Recebemos o perdão de Deus e a misericórdia. E estamos aqui por causa disso. Adão e Eva deveriam buscar o perdão a Deus, mas em vez disso não foram. E era o descanso de Deus, era no sábado. Mas Deus deixou o seu descanso de lado para ir atrás de duas almas. Aleluia. Para ir atrás de duas almas. Em um sábado ele interrompeu o sábado para curar um enfermo e um cego. E a sua defesa diante dos líderes foi: o meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho para o meu pai. Nos dias de hoje o Espírito Santo está à procura dos perdidos, que fracassaram, que erraram, que se distanciaram de Deus. E o Senhor está dizendo para as pessoas nesta noite: ainda estou de braços abertos para te receber mais uma vez. Não deixa aquilo que está sendo uma guerra travada te distanciar de Deus. Porque o próprio Deus nos ensina que a sua mão está estendida para ouvir o nosso clamor. Ele vai atrás de Adão, ele vai atrás de Eva. E a Bíblia faz uma pergunta. E a Bíblia diz que Deus faz uma pergunta: onde estás? Deus poderia julgá-lo. Deus poderia pegar eles e jogar as suas almas no inferno. Mas Deus faz uma pergunta: aonde estás? Porque, irmão Mateus, tudo que Deus queria era que eles se arrependessem dos seus pecados. Adão, onde estás? Eva, aonde estás? Depois de pecar, o pecado causou medo de chegar a Deus, pois o pecado distancia de Deus. E o que aproximava Adão e Eva a Deus era a semelhança de ambos. E o pecado afastou o homem de Deus, mas a cruz, ela aproxima o homem a Deus. Se o pecado nos distancia, o Cordeiro nos convida a se aproximar a Ele. Essa palavra que Deus está tocando ao nosso coração é para nós se lembrarmos ao nosso passado. Será que vale a pena voltar? Ou é melhor continuar na presença de Deus? Para Adão, o pecado gerou medo e desobediência. Mas o Cordeiro que tira o pecado do mundo diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Provérbios capítulo 28, versículo 3 diz que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Apocalipse capítulo 2, versículo 5 diz: lembra-te, pois, de onde caístes, e se arrependa, e pratica as primeiras obras. Pelo veneno da serpente, a serpente destruiu a humanidade. E se destruiu a humanidade, a Bíblia garante que o sangue do Cordeiro purifica de todo o pecado. Nós precisamos entender isso, que Cristo nos ensinou isso, que o sangue do Cordeiro purifica de todo o pecado. A sua mensagem está aí. A natureza ali no jardim era uma janela através da qual vemos Deus. Mas Adão e Eva transformaram em uma porta para ser trancada e manter Deus do lado de fora. Mas um dia o Salvador iria morrer na cruz do Calvário por eles e também por nós. Quando Deus chega para dialogar, eu te convido a você ler. Deus diz, Adão fala na verdade: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu e escondi. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu?
comeste toda a árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Adão coloca a culpa em Eva, Eva coloca a culpa na serpente. Ambos não confessam o seu pecado. É por isso que existem várias pessoas que estão no mundo, até no meio de vós também, que não estão alcançando a misericórdia de Deus, até as bênçãos, porque não está confessando aquilo que o próprio Deus está pedindo. Os alertas de Deus, as lamparinas de Deus. A serpente enganou na conversa, mostrando o que é bom, o que na verdade Deus diz que é mal. A serpente engana hoje, nos dias de hoje, dizendo para você que você não é obrigado a obedecer o seu pastor. Ela engana dizendo que um homem é livre para fazer o que deseja, enquanto a Bíblia não nos ensina isso, que aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Ela engana quem não assiste a doutrina, ela engana quem não pratica a escola bíblica, aquilo que é aprendido. Mas aonde tem a palavra, o diabo não prevalece. Jesus disse: edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerá. Quando pecamos, se fazemos semelhante ao diabo. Mas quando glorificamos a Deus, quando louvamos a Deus, quando exaltamos a Deus, nós fazemos semelhante a Deus. Aleluia. Eu quero te fazer um convite nesta noite, a você ser semelhante a Deus nesse exato momento, a glorificar a Deus, a exaltar a Deus nesse exato momento. O diabo disse: eu subirei e serei semelhante ao Altíssimo, mas ele fracassou e caiu. Jesus disse: descerei, vou sofrer com a minha igreja, vou levar a cruz até o Gólgota. Venceu, subiu, está ao lado do trono de Deus. E nesta noite está aos nossos lados. Não, você não entendeu. Nesta noite Jesus está ao seu lado. E Ele está te convidando você a dar sua melhor adoração em espírito e em verdade. O diabo fracassou, mas o meu Jesus saiu vitorioso, porque Ele não perde nenhuma batalha. E nós estamos aqui porque Ele nos ajudou a chegar aqui, para exaltar ao nosso Deus. E quem veio adorar a Ele, quem veio exaltar a Ele, quem veio dizer que Ele é digno de louvor e digno de adoração. A raiva do diabo é porque ele tinha esse privilégio de adorar a Deus, mas foi expulso. E Deus te chamou para o jardim. Você tem o privilégio de adorar a Deus, mesmo caído, mesmo com dores, mesmo sofrendo. Deus está te dando a oportunidade de você exaltar a Deus e derramar lágrimas ao nosso Deus. E o Espírito Santo está dizendo ao meu coração para dizer para a igreja: glorifique mesmo, exalte mesmo, mesmo que você não tenha força, mesmo que você não tenha oxigênio. O céu está liberando oxigênio do céu para nessa noite, para um povo. Subiu. E hoje está ouvindo a adoração dos pecadores que foram perdoados. Cadê só aqueles que foram perdoados em Cristo Jesus? Eu estou numa Assembleia de Deus, não estou? Somos salvos pela graça de Deus. Eu estou numa Assembleia de Deus que adora a Deus em espírito e verdade, não estou? Então a graça olhou para mim, olhou para você e disse: eu vou investir em você. Eu vou te dar capacidade. Eu chamo capacitado, mas chamo aquele também que não tem capacidade, mas eu dou capacidade. Deus investiu em nós, meus amados e queridos irmãos. Enquanto o inferno disse: haverá morte, Deus diz: ainda haverá vida. Vida com abundância, vida em Cristo Jesus com alegria. O diabo não vai derrotar sua casa, o diabo não vai derrotar sua família. O sangue do Cordeiro está lá, o sangue do Cordeiro estará. O diabo não vai te derrubar, porque o nosso Senhor Jesus Cristo está ao seu lado.
Se a Bíblia diz que ele ruge como um leão, nós servimos a um leão da tribo de Judá que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Aonde há a palavra de Deus, há um exército de Cristo que está vencendo as guerras, que está vencendo as batalhas. O meu Jesus disse, na humildade: eu vou descer, eu vou morrer para um povo que ainda não me conhece, mas que um dia vão me conhecer. Veio Adão e Eva, veio Abraão, Isaac e Jacó. De Abraão, Isaac e Jacó, especificamente de Jacó, veio 12 tribos, 12 filhos, na verdade. Deles vieram 12 tribos, deles vieram Israel. De Israel veio a palavra, da palavra veio o nosso Senhor Jesus Cristo. De Jesus vieram os apóstolos, dos apóstolos vieram os avivalistas, vieram os reformadores, vieram os pré-reformadores. Deles vieram vários homens pregando o evangelho, até que um dia Daniel pega um navio, instruído e levado pelo Espírito Santo em Belém, vieram à Assembleia de Deus. Olha onde está a Assembleia de Deus viva, porque ele disse: há uma redenção em Cristo Jesus. Porque ele disse: haverá uma profecia que será cumprida. Haverá um povo que não me conhece, que adorar a mim. Esse povo chegou aqui na Assembleia de Deus no Acarape. Aleluia. Eu vou repetir porque poucas pessoas entenderam. A Assembleia de Deus chegou aqui no Acarape. E olha onde você estás, vencendo o pecado, vencendo a prova, vencendo o deserto. E hoje estamos aqui adorando a Deus. Porque não há pecador grande que a graça de Deus não possa alcançar. Me alcançou, te alcançou em Cristo Jesus. Deus disse, versículo 15: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Hebreus 9, versículo 28 diz assim: também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Por conta de Adão e Eva o pecado e ter afetado toda a humanidade, em Cristo estava a esperança, em Cristo estava a misericórdia divina, em Cristo estava o perdão e a reconciliação, em Cristo estava o resgate. O pecado afasta o homem a Deus, mas a cruz aproxima o homem a Deus. No jardim, o homem era livre, como já falei, para adorar a Deus, porém por causa do pecado foram expulsos do jardim. No jardim, o fruto da árvore foi valorizado. Na cruz, nada era valorizado, mas na cruz Jesus estava resgatando a humanidade. No jardim, a palavra foi desvalorizada, mas na cruz, quando Jesus está de braços abertos, a palavra foi valorizada quando ele diz: está consumado. Tetelestai. A dívida que o povo da Assembleia de Deus do Acarape Bela Vista tinha que pagar, eu mesmo dei a minha vida por eles. Será que tem motivo você glorificar a Deus ou não tem? Será que tem motivo a você chorar diante de Deus hoje ou não tem? Será que tem motivo de você exaltar a Deus hoje ou não tem? No jardim a serpente venceu, mas na cruz
Jesus esmagou a cabeça da serpente. No jardim, a mulher foi desvalorizada, caindo, mas na cruz havia 3 mulheres vendo Jesus na cruz. Jesus olhando para elas. Em outras palavras, Jesus estava resgatando o valor da mulher. Você é preciosa. Você é uma joia. Você é virtuosa. E hoje Deus resgatou o valor da mulher em espírito e verdade para glorificar ao Pai. Isaías diz que no momento da cruz ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência, mas a igreja vê a beleza da santidade. Certo centurião que tinha o título, olhou para Jesus e disse: esse aí verdadeiramente é o Filho de Deus. Eu preciso concluir essa mensagem. A serpente é o retrato vivo de Satanás, mas o cordeiro é o retrato vivo de Cristo. A serpente cuspiu seu veneno, mas Cristo derramou o seu sangue. A serpente deu o bote para a morte, mas o cordeiro deu sua vida. Satanás, através de Adão e Eva, trouxe o pecado, mas Jesus Cristo trouxe a salvação. Na história do homem, qualquer serpente venceria um cordeiro, mas na história de Deus, o cordeiro de Deus venceu a serpente. Somos frutos da oração de alguém. Somos frutos da oração de Jesus. Somos frutos do sangue do cordeiro. Se o pecado entrou, o mesmo Jesus vai tirar esse pecado de nós. E a maior promessa para nós, irmãos, em Cristo Jesus, é que Ele disse: um dia eu vou retornar para o meu povo. E em Cristo nós estamos aqui reunidos na presença dEle para glorificar ao Pai. O resgate veio. E eis a pergunta: cadê você que está afastado diante de Deus, que possa voltar hoje aos pés de Cristo? Quantos de nós estávamos perdidos lá no mundo? Deus fez o convite. Você aceitou Jesus Cristo como único Salvador. O passado do diabo era perfeito, e aqui eu encerro. O passado do diabo era perfeito. Era levita diante de Deus. Nosso passado era de pecados, era na lama, e Deus nos perdoou. Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus mudou a história. Quando o diabo vem julgar o seu passado, vamos falar de passado. O passado dele vitorioso, o nosso de fracassado. Mas olhamos para o futuro. O futuro é de bênçãos. O futuro de Satanás é o inferno. O futuro da Igreja Assembleia de Deus Bela Vista em Acará é as mansões celestiais. O nosso futuro em Cristo Jesus é as mansões celestiais. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos ter a vigilância do pecado, estar firme em Cristo Jesus, porque há uma promessa: aquele que for fiel até o fim, dar-te ele a coroa da vida. Há uma promessa: aquele que for fiel receberá a coroa da vida. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.